A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Tá chovendo aí, Gouveia? Da USE, olha, Intermunicipal Guarulhos. A chuva forte, viu? Nossa. O barulho aqui tá muito grande. Vocês nos desculpem um pouco. Mas o barulho tá bem alto. Gouveia, continua, tem que continuar, né? O trabalho tem que continuar, né? Vamos continuar. Então vamos lá, da USE, fala aí, Gouveia. Da USE Intermunicipal Guarulhos. USE Intermunicipal Guarulhos. E hoje é o nosso programa de número 322. E onde quer que você esteja, você estará bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. E você pode participar conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente, não é, Ataíde? Exato, Luiz. Então, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto. Lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos? Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre perseverança nas conquistas espirituais. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. É isso, meus amigos. Eu sou Marcos Aleixo, desejando a todos muito boa tarde. E vocês, ouvintes da Família Web Rádio, estaremos junto com os amigos, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante o nosso programa. Mas antes, nesse momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a Família Web Rádio, onde os seus alunos estão tendo a oportunidade de realizar suas próprias criações em diversas áreas da sociedade, da vida social. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas do Colégio Marconi. E ressaltamos nossos parabéns por essa parceria e o nosso agradecimento, de estarmos aqui muito bem amparados. Isso. Então nós vamos a uma informação. Olha, Ataíde, Aleixo, eu estou feliz
nesses últimos dias, porque o que está aparecendo de remédio para cura, principalmente para câncer. E essa cientista aí, hein, que surgiu... Que menina bacana, já viu? é um desses espíritos já preparado que estão vindo? Veio para o laboratório, viu? Quando renasceu, já renasceu pronta para estar dentro do laboratório. Então, veja quantas coisas. Lá na Espanha, um cientista lá desenvolveu um remédio para o câncer de pâncreas, uma vacina, um remédio para câncer de pâncreas. Essa menina, o remédio para... A menina, né? Da coluna. Né? Então da coluna, então muito boa essa pesquisadora aí. E lá, cientista, né, senhor? a Rússia agora está divulgando que ela tem uma vacina contra o câncer, todo tipo de câncer. E não é de hoje. Ela só não divulgava antes por causa das indústrias farmacêuticas. E ela agora está divulgando. E a China parece que já vai começar a aplicar lá também na China. Isso logo vai chegar no mundo todo. E nós estamos aqui falando para você, faça a sua parte. Que nem agora, segunda-feira, começou a aplicação da vacina contra a dengue. Olha que coisa boa aqui no Brasil. São Paulo começou com tudo. Então, nós temos que aproveitar que agora a ciência ela está chegando num ponto que está ajudando muito as pessoas. E você faz a sua parte, lave suas mãos, você sai na rua, quando chega em casa, lava as mãos, antes de almoçar, lava, porque é importante para você não pegar infecção, para você ficar protegido. Então, e proteger as pessoas. E se você estiver numa aglomeração, se possível, use a sua máscara, que é para não ter problema. Então, olha que coisa boa, a gente está falando sempre aqui das doenças infecciosas, mas é isso. Então a gente tem que estar sempre fazendo a nossa parte, porque nós somos espíritos encarnados que temos o compromisso de nos cuidar. Tá certo que nós temos que ir para o mundo espiritual. A nossa vida correta é o mundo espiritual, mas cara, quando você está encarnado, você tem que cuidar do corpo. E é a nossa obrigação cuidar direitinho do nosso corpo. E hoje a nossa companheira Nádia não pôde vir por causa da mãezinha dela que ela foi levar no hospital, levar no médico, né? No hospital não, no médico. E a Nilce também não está podendo mais participar porque ela está com problemas de locomoção, mas logo ela vai participar porque o Luiz aqui está armando um esquema para pôr a Nilce no ar também. Então tá. Então felicidades a vocês. E agora nós vamos fazer a pergunta do ouvinte. É o espírita e o frequentador, esse é o texto. E quem pergunta? Quem pergunta é o Reinaldo Greco Soares. O Reinaldo fez essa pergunta e o nosso companheiro Marcos Aleixo é o que vai começar a responder. Ele fala assim, ele pergunta isso, ó. A separação do corpo. Marcos Aleixo, a separação do corpo é igual para todo mundo? Todo mundo tem o mesmo estilo de separação? É rápido? É demorado? Como é que é? Como é que funciona a separação do corpo? É igual para todo mundo? Vai lá, Aleixo. Senhor Luiz, se a gente olhar no estado o próprio desligamento em si próprio, é igual. Os espíritos especializados nesse trabalho fazem o desligamento do nosso corpo espiritual do corpo material. Eles falam que tem um fio, né? Que nos liga o nosso corpo espiritual ao corpo físico. Esses fios são desligados, rompidos, cortados, e assim se processa o desprendimento definitivo do espírito da matéria, né? No momento do desencarne. Então, o fenômeno, o processo é igual para todos. Agora, o estado
que você chega no mundo espiritual aí é de acordo com cada um, né? Não, e a intensidade também que uma pessoa sente a separação e outra, né? Depende, né? Às vezes a pessoa, um desastre, uma coisa difícil, a pessoa às vezes fica aquela sensação, não é? É a sensação que fica, né? É o que você falou. Então é importante a gente entender isso, né? Ah, um prédio pegou fogo. Como é que é? Às vezes, duas pessoas, uma do lado da outra, uma sente mais, outra sente menos, não é assim? É por causa que a sensibilidade e é a percepção que a pessoa tem de espírito e matéria. Porque às vezes a pessoa não conhece nada dessa situação. Por isso mesmo que eu acredito que o Reinaldo perguntou para nós, que é em caso de desastre, desaba um prédio, é uma guerra, como é que é a coisa? Continua aí, Aleixo, vai falando. Então, senhor Luiz, até os processos traumáticos precisam do desligamento do corpo material para o corpo físico, né? Fala. Eu bati aqui, bati muito forte. Né? Aí você vê como que é o fone de ouvido, né? Se ele não tivesse com fone de ouvido, ele não ia ver que estava batendo, só eu aqui. Então você percebeu? E eu nem percebi. É italiano, ele só fala com a mão. Não tinha nem percebido. Então, o que acontece? O processo é igual para todos da separação. Então, é assim, há um desligamento do corpo espiritual do corpo físico. É assim que se processa o desencarne definitivo, né? Agora, o estado que cada um chega no mundo espiritual, que não foi o caso da pergunta, é outro, né? É o estado que nós estamos. Nós vamos chegar lá da mesma forma que saímos daqui, né? A consciência é aquela que nós tínhamos antes de desencarnar. Não muda. Então, se eu morri... Por exemplo, o senhor falou de acidentes aí, aéreos, desastre de carro. É traumatizante para o espírito. Ele vai sentir um choque, um trauma e vai voltar para o mundo espiritual, vai despertar lá nenhum trauma, nenhum choque, porque foi... Eu fico pensando, realmente, se você olhar, ele é um meio de transporte seguro, o avião. Você pega nada de acidente perto dos de carro, né, no mundo. Só que você pegar um acidente de avião, é feio. É desastre muito feio, é terrível, cai em mar, explode em qualquer lugar que ele cai. Então isso deixa um trauma muito grande no espírito. Ó. E nas pessoas que estão vendo, né? Quem está vendo e quem vai passar por esse processo de desespero, de agonia, porque está vendo que chegou o fim. Não tem como, raramente você se salva de um acidente de um avião. Muito de tá lá, cai em alto mar, tá lá não sei quantos mil pés de altitude. Como você vai sobreviver? Mais gelado, às vezes de madrugada, enfim, qualquer outro acidente. O choque para o espírito é grande. Só que os espíritos vão amparar nesse momento todos que passaram por esse processo para ver o desligamento, para recolher esses espíritos para um determinado lugar, para começar um tratamento, um amparo, né? Então, nesse ponto, é igual para todo mundo. A separação da alma, do corpo, aqui como ele perguntou, é igual para todos. O processo de rompimento desse fio que liga o corpo espiritual ao corpo físico é igual. Isso. Quer falar alguma coisa, Ataídes? Pois é interessante essa pergunta porque nosso corpo físico tem uma influência nesse momento também. É diferente de uma pessoa que está doente há muitos anos, desencarnar, de um jovem que está com toda energias físicas, toda uma questão ainda viva, vamos dizer assim. Deve ter também a questão do apego, também deve influir o apego. Se é uma pessoa muito materialista, não tem noção nenhuma do que é o espiritismo, que é o espírito. Eu penso que tudo isso deve influenciar nesse sentido aí, né? Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda que ele fala assim que morrer
não é desencarnar. Acho muito interessante essa colocação dele. Morrer não é desencarnar, e ele explica. Então o que acontece? A pessoa pode morrer, não desencarnar, porque a desencarnação é outro processo mais lento, aí vai depender de muita coisa, do perispírito no corpo, aquela coisa toda. São processos perispirituais, né? Por isso que o Manuel Filomeno de Miranda fala isso. Agora, quanto à questão do processo, e aquele que desencarna, assim, por exemplo, no infarto. Desencarnou no infarto, ele nem percebeu nada, e deve ficar num estado de perturbação muito grande, nem sem saber o que aconteceu, né? Então, acho que isso deve variar muito de pessoa para pessoa. Eu acredito isso. Então, e o que o Aleixo falou é um negócio interessante, porque ele falou, o processo é um só, é o desligamento do corpo com o espírito, com o perispírito. Sim. Isso é um só. Mas o processo mental, psicológico, é diferente. Exatamente. Esse é diferente. Exatamente. Isso é diferente para cada um. Tem pessoas que já estão preparadas, como você falou. Às vezes a pessoa está aí muito tempo na cama, já está perdendo as energias, então é questão só de minuto final. Normalmente, nessas pessoas, o que acontece? Os parentes que estão em volta não permitem que ela desencarne normal. Aí o que o mundo espiritual faz? Isso nós vemos em alguns filmes, lá em alguns livros. Eles induzem os parentes, a pessoa dá aquela melhora da morte, né? A turma chama melhora da morte. A pessoa melhora, aí as pessoas, os parentes que estão ali, falam, eu vou tomar uma água, eu vou almoçar, eu vou tomar um banho, não sei o que, e sai. Nesse momento, a hora que volta, a pessoa já foi embora. Por quê? Porque mentalmente desligaram. Então também é um processo. É um processo. É um processo. Então é um processo, a maneira, a técnica é a mesma. Só que mentalmente, psicologicamente, para a pessoa que está desencarnando é diferente. É diferente. Eu acredito, Luiz, que cada caso é um caso. Porque num incêndio, nós temos um livro que o Chico fala do incêndio do Andraus. Eu até nem lembro do nome do livro. E aí, no incêndio do Andraus, ele falou, olha, os espíritos protetores já estavam lá retirando aquelas pessoas, até mesmo antes de sentir o fogo no corpo, não é? Para não ficar aquele flagelo do corpo. Então, os espíritos estavam tirando antes. Mas, para alguns, ainda fica aquela sensação dolorosa, porque na mente daquela pessoa ainda fica gravado o momento do acontecimento. Então depende de cada um, do preparo de cada um, da sensibilidade de cada um. Então a técnica, como o Aleixo falou, é igual. É igual, desligamento é igual. Mas a sensação, ela se prolonga de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é na hora. A pessoa se desliga, já encontra parentes, já encontra todo mundo, porque está todo mundo lá esperando a pessoa que está desencarnando. Mas o outro não consegue ficar 100 anos, 50 anos e não consegue enxergar sua mãe que está do lado, seus parentes que estão do lado, não consegue. Você vê a pessoa falando, eu estou aqui, não vejo ninguém, e as pessoas estão lá, só que ele ainda não consegue perceber esses amigos que estão do lado. É interessante isso, porque é um problema psicológico, não é um problema psíquico, não é? E tem aqueles que desencarnam e ficam ali, próximo ao corpo, sem entender o que está acontecendo em volta, toda a situação. Não, esse já é um processo exatamente o que nós estávamos falando, um pouco diferente, né? Porque aí, é o estado que o espírito fica após o desencarne, né? Isso. Aí depende da natureza do espírito. Isso. Como o senhor falou, tem uns que estão apegados à matéria. São até velados, enterrados,
e apegados aos despojos mortais ainda. É que interessante a condição do espírito algumas vezes. Então, o estado mental dele é o que vai determinar como ele vai chegar no mundo espiritual. É diferente, é um processo que é de acordo com o que cada um é, a natureza espiritual de cada um dele, né? Mas como que vocês acham? Você está ali. Nós presenciamos na rádio que nós trabalhamos, né? Eu também vi em outro lugar aí. A pessoa está fazendo o programa ali. E aí, tudo bem, meu livro e tal? Aí ele falou, estou passando mal. Foi embora. Pagou. Eu vi essa gravação, pagou. Foi com o Jeter. Pagou, ele apagou. Você lembra? E aí, Gouveia, eu assisti. Como que ele chega lá? Como que ele vai chegar? Se ele estava com o Jeter ali no ar, tal... Então, Ele vai ser amparado. ele vai ser amparado, mas o problema é que ele tem aquele tempinho. Então... Às vezes tem aquele tempinho dele entender o que... Porque ele estava numa bancada fazendo programa de rádio, de repente... Imagina, a pessoa precisa entender o que Isso houve. é interessante. na realidade é o espírito que vai ter que ter. Porque ele vai ter que entender. Esse é um desencarne interessante. Agora, como ele sabe do assunto, vai ser muito mais rápido de uma pessoa que não sabe. Ele estudou, tem livro, teve livro. Vai ser muito mais rápido do que uma pessoa que não sabe. Mas será que ele está vendo ele lá, lá no estúdio, que levaram, chegaram 4 horas? Sim, não tenha dúvida. Para retirar o corpo? Depende. Às vezes sim, às vezes não. O estado Depende. de consciência dele. Para um espírito, Luiz, aí que tá, né, senhor Luiz? Para um espírito ter consciência, ele é um espírito mais equilibrado, precisa ser um espírito com uma evolução naquele melhor. Momento, se ele tiver... Para ter uma condição de despertar rapidamente, aí precisa ser um espírito... Mas o jornalista que eu vi essa semana na internet, ele estava sentado num sofá, o outro do outro, o outro lá, e ele tomou a cabeça. Desencarnou. Acabou. Então... Aí os amigos espirituais dele, para não causar um trauma maior, vai deixar ele inconsciente, às vezes, um tempo. Até chegar para ele e falar, pera aí, o que aconteceu? É necessário. A manga caiu do telhado. Aí não tem jeito. Aí vai explicar para a pessoa que nesse momento ele desencanou. E outra coisa interessante, Kardec numa pergunta, fala, nós podemos assistir o nosso funeral? Olha só. E os espíritos, sim, podem. Outro dia eu fui no enterro de uma colega minha. E de vez em quando eu tenho as minhas relampejos de visão. E essa colega minha, ela também estudava espiritismo, também sabia que ela estava doente, ela estava com câncer, já estava preparada para o desencarne. Você acredita que ela me pediu, naquele embrólio lá do funeral, ela me pediu, avisa para meus amigos que eu estou bem. E ela estava lá. Estava sendo velada. Estava lá. Aí eu falei, não vou falar. Não vou falar. O que é isso? Não vou falar. Aí ela fala... Mas então eu não queria falar, mas me subiu um negócio no corpo. Você pode falar de coração, ela está bem. Né? Você pode falar aí subiu um negócio no corpo, eu fiquei. Sabe quando você fica com aquele formigamento e esquenta o corpo para chuva? Falei, não, então eu vou falar. Aí vocês dão licença, que a fulana está aqui. E ela está pedindo para falar para vocês, agradecendo a vocês e falando que ela está bem, que ela foi bem recebida. Você viu ou você ouviu? Vi e ouvi. Então, é interessante, é um processo. É o que Kardec falou, tem casos e casos, foi o que o Aleixo falou, tem casos que sim. Eu não cortando vocês, mas eu vi, Aleixo e Ataídes, que eu vi... Acho que foi a doutora Ivênia falou, quem está ali presenciando, quem está ali que falou com você, os espíritos estudados, são espíritos já evoluídos. Os que não estão evoluídos não ficam lá, já vão para
Então, mas os que estão ali é porque ele tem essa condição. Ele não vai ficar chocado, ele não vai ficar traumatizado, porque não existe trauma no mundo espiritual, eles não deixam você ficar traumatizado. Então, às vezes eles preferem você ficar inconsciente por 10 anos, 15 anos, até você estar preparado. Agora a pessoa já desencarna preparada, com condições, que ela estava com câncer, já sabia, ela já tinha até conversado com os familiares, tudo. Então ela já estava o câncer dela estava avançado. Então ela já estava preparada. Então no velório dela, ela estava lá tranquila. Ela já tinha sido recebida pelo mundo espiritual, recebida e Mas ela, é mais raro isso. Né? É raro, mas é Mas possível. É possível. Lógico. No caso, foi possível. Aquela nossa amiga que era participante do Jesus é o Caminho, ela também, ela desencarnou com câncer. Ela me chamou lá, falou, olha, eu tenho uma televisão, eu tenho antigamente tem um toca-DVD. Bem materiais. Ela falou, ó, pega pra você. Chamou o Amilcar também, Amilcar, você precisa disso? Tá. Foi eu e o Amilcar lá, eu nem sabia que ela estava já. Ela falou, estou em fase final, então eu estou doando as coisas que minhas filhas não vão querer, eu estou doando para as pessoas que precisam. E vocês usam no seu centro lá, tudo. E ela foi mesmo? Foi. Ela ajudava muito a gente nos eventos. Ela era psicóloga na Pfizer. Na Pfizer, ela era psicóloga. Então, foi um desencarne dela, foi tranquilo, foi calmo. Veja, é isso que nós estamos falando. Existem casos e casos. Exatamente. Agora tem uns que não quer sair do corpo de jeito. Às vezes você recebe uma pessoa no centro espírita. Não quer ir embora, não. Não. Às vezes o espírito se comunica e ele não aceita que morreu. Você vê, esse negócio é tão sério dessa questão, porque chega a ponto de alguns espíritos sentir a sensação no caixão, já enterrado no cemitério, do corpo dissolvendo, né? Por causa do apego dele à matéria, da condição. Então você tem toda a condição na hora do desencarne ali, estar bem e chegar bem no mundo espiritual depende da nossa condição, né? É por isso que quando você pergunta, o Raul Teixeira, ele tem uma palestra que ele fala, quem morre bem e quem morre mal? Morre bem aquele que se preocupou em cuidar do espírito, fazer o bem, se estudar, buscar o conhecimento. E quem morre mal? Quem faz o mal. Quem só vive de falcatrua, quem vive passando os outros para trás. Aí piorou. Esse piorou, porque vai chegar lá, os inimigos estão firmes e fortes. Bom, mas a nosso horário... Os inimigos e os comparsas espirituais de envolvimento nessas coisas. O Ataíde está louco aqui para falar um caos aí, né? Esse Ataíde e os causos dele. Tá doidinho para falar um caos. Então vai lá, Ataíde, conta mais. Não, eu estou ouvindo eles falar, é interessante esse assunto, isso não tem fim, um assunto desse, né? Não. Mas é assim, o estudo da doutrina espírita, não existe outro igual, né? E, no meu modo de entender, nós vamos ver o que é realmente tudo que é o espiritismo, é quando nós passarmos para o outro lado. Que é um estudo que nos prepara para isso. A diferença está onde? Nós espíritos, quando desencarnar, temos uma outra mentalidade daquele que não é. Isso. Com facilidade vai se encontrar com mais facilidade, vai entender com mais facilidade. A coisa é outra, está informado. É diferente daquele que fala que nem existe Deus, que morreu, acabou, que não sei o quê. Já pensou? O estado de perturbação desse... Então a diferença é muito grande. É por isso que é importante a gente estudar sobre perispírito. Então é isso. Estudando sobre perispírito a gente consegue entender. Tem uma novelinha que está passando às 18 horas e o rapaz ele é perverso. Aí falaram para ele que ele ia morrer. E ele falou, eu vou morrer, mas não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Aí ele foi falar com o padre.
padre falou, depende, você tem que se cuidar, você tem que ser bonzinho, você tem que ajudar as pessoas, senão, fatalmente, por tudo que você já fez, você vai pro inferno. Mas eu não quero ir pro inferno. Então a preocupação dele... A preocupação dele atual é de não ir para o inferno. Então imagina um espírito desse que fica preocupado de não chegar no inferno, né? Porque na cabeça dele ele vai ficar queimando e ninguém quer ficar queimando, né? Tudo que é de ruim é para melhorar. Aí tem que estudar o capítulo 7 do livro Céu e Inferno para ter essas informações. É verdade. Lá ele vai ter. É isso mesmo. Capítulo 7. Então, agora é o Ataíde que vai falar o número 8 aí. A USE Guarulhos, a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Isso, e agora nós vamos falar sobre o nosso congresso, o congresso da USE estadual. É um congresso que vai acontecer, não é? Do dia 19 até o dia 21 de junho de 2026. Esse congresso ele vai ser realizado ali no Teatro APCD, que fica na Rua Voluntários da Pátria 547, no bairro de Santana, na capital. E um dos motivos especiais é que esse congresso dá início à comemoração dos 80 anos da Constituição da USE. E é interessante porque o assunto que será abordado é o Centro Espírita no Novo Tempo. Esse será o assunto do Congresso da USE, que vai ser dia 19 a 21 de junho. Então, está aberto as inscrições. E se você quiser saber mais, você pode entrar no site da USE. No site, se você puser use.sp, você já entra no site da USE São Paulo. Agora, o USE não é nem ponto, é use-sp. E você já entra no site da USE. Agora, para os congressos tem lá, indicando, entra aqui que você vai saber mais sobre o congresso. E tem os telefones da própria USE, que é 2950-6554. 2950-6554. Tem um telefone celular, mas eu não vou passar muito o telefone não, senão vai ficar confuso para as pessoas. Mas você pode colher maiores informações na própria USE São Paulo. É interessante, é um congresso estadual, ou seja, para todos os municípios do estado de São Paulo, que vai ser realizado aqui na Rua Voluntários da Pátria, no Teatro APCD. Tudo bem, Marcos Aleixo? Vamos dar palestra. E exatamente neste instante iniciamos nosso segundo bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Isso, Ataídes. Coitadinho do Benito. Pois é, Benito, troquei. Tem gente que fala o Benito de vez em quando, ali na Avenida São João com a Ipiranga, ele aparece lá e começa a cantar assim de supetão. Aqui no centro de São Paulo? Porque ele já está bem de idade. Tá. Quem tá dando andamento na carreira é o filho dele. Mas ele aparece assim, porque ele toca muito piano, ele é viciado no piano. Então ele aparece lá nos barzinhos, lá da esquina, ali da São João com a Ipiranga. Ele começa e vai lá e senta no piano e começa a cantar.
do nada, né? Então é interessante, isso aí é muito interessante. Muita gente já falou que aconteceu isso. Ei, meu amigo Charlie! E ele tem umas músicas bem interessantes, umas composições bem eu gosto interessantes. muito a doutora Ivênia também gosta. Eu sou como a borboleta. Sabe aquela da borboleta? Eu curti muito o Menino de Paula. Ele é muito... O Aleixo está com o cara que curtiu muito o Menino de Paula. É um seresteiro nato, né? Bom, então é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre perseverança nas conquistas espirituais, viu, Ataíde? Pois é. E o Aleixo? Olha só, o que diz aqui é um texto chamado Esperança, do Centro Espírita Ismael, escrito por Sérgio Biasi Gregório. Mas é interessante essa escrita aqui do Sérgio. E fala assim, ó, perseverança. O que é perseverança? É a firmeza ou constância num sentido, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. Porque dificuldades todos nós temos em qualquer realização, né? É a virtude que contribui para o êxito na vida humana. A perseverança compreende a continuidade nos esforços feitos na mesma linha, sem o qual o empreendimento humano está fadado à esterilidade. Esterilidade porque não vai dar em nada, né? Porque se a pessoa não tem perseverança, começa, mas não prossegue. Quando observamos que muitos planos não se concretizam, é porque o poder de realização não correspondeu à faculdade da concepção ou de concepção. Conta-se que Goethe ruminou durante 30 anos a concepção da sua obra Fausto. Nesse período, a obra foi germinando, criando raízes para finalmente vir à luz. Assim é forçoso que não percamos o nosso bom humor se aquilo que almejamos não se está se tornando real. Eu já ouvi também um caso de uma pessoa que falou que a música, ele demorou 10 anos para compor uma música, um compositor falou. E aquilo lá não conseguia dar andamento, então devagarzinho ele acabou, e a música fez sucesso, muito sucesso. E aí, Deus está com os que perseveram, não é? Criar um filho doente, criar uma mãe que está... Criar uma mãe não, ajudar uma mãe que está doente, ajudar numa casa de repouso, uma série de coisas. Aquele que perseverar até o fim será salvo, está escrito. Não interessa o que se trata a levar a termo, o que importa é perseverar até o fim. Isso tudo está em vários trechos das obras subsidiárias, né? Somos precipitados quando dizemos que a natureza nos pegou isso ou aquilo. Um pouco mais de constância e o resultado será oposto. Todas as estradas da vida têm seus espinhos. Olha que interessante. Todas as estradas da vida têm os seus espinhos. Se entrares numa delas, prossegue, porque retroceder é covardia. Poucas são coisas por si próprias impossíveis, e o que frequentemente nos falta não são meios para obtê-las, é a constância. Você só aprende para valer depois de muita prática, muito erro, muita tentativa e erro, olha só. O que caracteriza o estudo sério é a continuidade. Olha, continuidade. Quem quiser estudar uma ciência deverá fazê-lo de maneira metódica. Que bacana. Ir do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido.
o estudo da doutrina espírita deve ser feito por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Vocês falaram aqui agora há pouco sobre a morte, né? Pessoa que conhece tudo sobre a morte. Uhum. Se quereis respostas sérias, sede sérios, vós mesmos. Que toda a extensão do termo, e mantendo-vos na condição necessária, somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonam, como faz um professor com alunos negligentes. Olha só, é mesmo. Se o camarada não quer estudar, o professor não vai ficar perdendo tempo. Isso está em Kardec, 1995, na introdução. Não é? No 8º item da introdução do Livro dos Espíritos. A consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só alcancem com esforço e perseverança. Isso está em Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 962. Isso. Ataíde e Aleixo, este comentário de Allan Kardec mostra que o nosso empenho em fazer o bem, apesar de todas as dificuldades, terá a sua consequência. Por isso mesmo, não é conveniente ficarmos nos comparando com outros, e aqueles que sobem e se locupletam à custa da ignorância alheia. Mais dia ou menos dia, seremos cobrados pelo que fizemos. A perseverança em nossos propósitos mais lídimos é uma característica peculiar à nossa alma enfermiça. Ela nos traz o sentimento do dever cumprido. Assim, em qualquer dificuldade, lembremos-nos da frase de Jesus: não tema, crê. Jesus era dono de falar isso aí mesmo, né? Para a pessoa perseverar, para a pessoa acreditar que a coisa vai acontecer. E olha aí, nós vemos realização. Aqui nós vamos falar com a nossa ouvinte, Fátima Nunes. Tem a senhorinha que ajudou na criação do centro espírita que ela participa, que é Casa Branca do Casa Branca do Caminho. A senhorinha, até hoje, ela é homenageada sempre. Por quê? Pela perseverança dela e das amigas, elas conseguiram criar um trabalho bonito de apoio à criança que precisa de uma escola prézinha, uma escola, primeiros dias do conhecimento. Então, uma creche, né? Então é interessante. Quantas obras a gente vê por aí de pessoas que foram ativas. Eu tenho um filme que eu assisti, um padre, ele foi para uma paróquia bem distante. Aí um dia, ele abre a porta da paróquia, tinha um bebezinho lá na porta. Aí ele pegou aquele bebezinho e começou a criar. Mas no outro dia apareceu outro e foram aparecendo crianças. E ele foi criando.
Aquele primeiro bebê depois virou médico. E as outras crianças todas foram se formando. Aí você fala, como é que o padre conseguia criar aquilo? Ele ia nos comerciantes, nas pessoas que tinham poder financeiro, ia conversando com as pessoas e ele ia conseguindo alimento, conseguiu material, fogão grande, conseguiu tudo. Eu sei que no final, aquele padre já estava bem velhinho e as crianças já eram adultas. A primeira criança virou médico, a segunda foi não sei o quê, psicóloga, e todo mundo se formou. E um ajuda, e todo mundo não saiu de lá, um ajudava o outro. E nisso, Ataíde e Aleixo, você vê a história da Teresa de Calcutá, é assim, a irmã Dulce era assim. E outros, Chico, quanto, acho que até o fim da vida fez trabalhos beneficentes. Por quê? Ele tinha dinheiro? Não. Mas é um trabalho perseverante, que as pessoas confiavam no trabalho. Doutor Bezerra de Menezes morreu pobre, sem nada. Só tirava todo o dinheiro que ele tinha, ele dava para as pessoas necessitadas comprar remédio. Dizem que até na hora do enterro dele tiveram que fazer uma vaquinha para poder, porque não... Tem um livro, eu li, sobre a vida dele, é real. Chegou o momento da vida dele com os amigos dele, porque... Você vê como que é? Ia até o Dr. Bezerra de Menezes, pessoas que, como ele atendia todo mundo de graça, e ainda pegava o dinheiro dele para comprar o remédio, deu o anel de formatura dele para uma senhora comprar remédio para o filho. Tinha pessoas com condições que entravam na fila também. Porque tem pessoas que não têm esse tipo. Que os amigos fizeram com muito custo, que estava faltando até um arroz na casa dele, porque ele não doava tudo. Falar assim... Bezerra, doutor Bezerra, vamos fazer o seguinte, pelo menos desses que têm condição, precinho módico para sua família se sustentar. Com muito custo ele aceitou. Agora, pensa esses espíritos, senhor Luiz, só no cor aqui, o senhor raciocina. Que espíritos são esses voltados já para o bem, hein? E perseverante, porque não desiste. Mesmo com toda a dificuldade, olha que Bezerra teve um monte de filhos, e na segunda mulher... Né, que era a irmã da primeira. Então, quanta gente que... E olha, a gente vê isso em várias situações da vida. Não é? Outro dia eu estava vendo num programa de televisão uma pessoa que... Ela e o marido, ela é empregada de faxina, né? E o marido também era uma pessoa ajudante. Mas eles criam um monte de crianças, que eles foram pegando criança, e eles tinham um terreno grande, e foi construindo. Olha, é um processo que você fala, se você tem perseverança e quer fazer... Aparece, porque tem gente que não pode, que não tem tempo, vamos dizer assim, mas ajuda, porque sabe da seriedade do que você faz. Fala aí, Ataíde, quero ouvir você, Ataíde. Pois é, a perseverança é a base, né? Porque se você não perseverar, principalmente em tudo aquilo que é o bem, tudo aquilo que favorece a nossa evolução, aqui na Terra, para isso nós encarnamos aqui. Então, a chave é a perseverança. Para ter perseverança, precisa ter coragem, ter fé, confiança, disposição. Por quê? Porque, às vezes, surgem obstáculos na caminhada, surgem obstáculos que, se a pessoa não tiver opinião, ele desiste. Porque nessa caminhada dessa perseverança pode ocorrer isso. Chegar um momento que se depara com situações que, se a pessoa não esperava, às vezes até se abala, e agora? Continuo? Não posso? Então tem que ter firmeza, tem que ter fé, confiança, para ter essa perseverança que todos nós precisamos. Tem um capítulo que Kardec colocou no Evangelho, ajuda-te. E o céu te ajudará.
essa é uma norma que Jesus falava sempre. Ajuda-te. Porque o céu te ajudará. Pode não ajudar da forma que você... Mas ele te ajuda. Então, você falou uma coisa interessante. Perseverar. E o perseverar é aquela pessoa que vai fundo. Fala para mim, Aleixo. Essas pessoas que hoje estão descobrindo esses remédios, nós falamos daquela cientista, esses remédios, a pessoa persevera 30 anos pesquisando um produto. São espíritos que já vêm com esse preparo, né? Já renasce, provavelmente são espíritos que já renascem com a consciência de um trabalho que precisa saber, né? Então aqui eles colocam em prática aquilo que eles aprenderam no mundo espiritual, em outras reencarnações, e o trabalho dela vai se desenvolvendo, logicamente, com o amparo do mundo espiritual durante a noite, no desprendimento, continuando orientando esse cientista, como essa cientista aí, né? Esse remédio vai tendo avanço para problemas na coluna, quem teve fraturas em coluna. Eu estava vendo uma reportagem domingo no Fantástico, eu já tinha visto no YouTube algumas reportagens dela, mas vi domingo no Fantástico, até ela deu uma entrevista. E ela é bem simples, você percebe que esse é um tipo de espírito bem simples, né? Não tem orgulho, não tem vaidade. Não percebe nada, que ela... E ela vem desenvolvendo agora... As áreas e os órgãos responsáveis aí estão autorizando, vão fazer estudo. Então, é um avanço, são anos, o senhor falou, né? Para chegar, ser elaborado, chegar até nós. Então, é um trabalho bom, grandioso, que vem sendo feito por espíritos competentes para esse trabalho. Eu tenho uma colega, há muitos anos, até eu já perdi um pouco o contato com ela. Mas ela entrou na faculdade e começou a trabalhar no laboratório da faculdade, era na USP. E a vida dela toda foi estudar sobre o barbeiro, o mosquito barbeiro, da doença de Chagas. Aquela moça sabia de tudo sobre a doença de Chagas, mas o que ela queria realmente, porque a doença de Chagas, ela perfura, alguma coisa, um negócio que perfura o coração e causa danos no coração. Então a pesquisa dela era para sanar um antídoto, alguma coisa que acabasse com essa coisa de perfurar o coração e não sei o quê. Sem prejudicar o ser humano, porque você pode matar com alguns elementos químicos, mas você acaba matando a pessoa também. Então era isso. Então você vê, ela passou a vir aí, tá ainda, não sei se já descobriu, eu perdi o contato com ela, mas muitos anos. Mas ela passava a vida toda estudando sobre o mosquito barbeiro. Então são pessoas que se dedicam, perseveram naquela situação e vão fundo naquele assunto. Exatamente. Mas e também falou nesse trecho, nessa lição, porque o tema também é perseverança nas conquistas espirituais, né? O quanto é bom e importante estudar a doutrina, né? Mas ele falou aqui com seriedade, com disciplina, porque só estudando a doutrina nós vamos compreender algumas questões da vida, todas as questões da vida, né? E aí? A gente... Mas estudando assim, é o livro dos Espíritos, no livro do Evangelho, o livro dos Médiuns, o livro. O Céu e o Inferno, o livro. A Gênese. O livro. Porque se a gente for fazer resumo, aí você não consegue compreender. Porque o resumo, ele vai da cabeça de quem fez o resumo. Resumo, você pega um pouco de cada livro, 4, 5, 10 perguntas de cada livro, faz uma apostila. Aí você não consegue entender. O livro dos Espíritos é 1019 perguntas e 1019 respostas. Você precisa compreender. Então, precisaria, para você ter uma compreensão melhor da vida e dos ensinos dos Espíritos, essa é uma conquista, as conquistas espirituais, estudar. Sério. Estudar. Por isso que
Aliás, rapidamente, você vê que os espíritos são claros nisso. O que eles falam aqui, ó? O senhor leu aqui, senhor Luiz, agora o meu, não vou, acho que achar aqui, ó. Os vossos estudos para que os espíritos superiores não vos abandonem. Se quereis respostas e prevenções, o estudo da doutrina espírita deve ser feito por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Então tem que ser estudar por seriedade, né? É verdade. Não adianta ir para o oba-oba. Com resumo, Com resumo você não chega lá, porque às vezes uma pessoa fala uma coisa e te deixa sem resposta, porque você não tem uma profundidade intelectual naquele assunto. Aí a pessoa te dá um cheque e você não pode tomar cheque-mate. Você tem que falar, não, é por isso, mas com conhecimento de causa. Porque Kardec tem um livro chamado O que é o Espiritismo. Sim. E ele pôs 3 pessoas contradizendo o que o Espiritismo falava. O padre, o leigo e mais um lá. Não lembro disso. E aí, essas 3 pessoas contradiziam tudo que o Espiritismo preconizava. Isso que vocês falam é uma bobagem, isso não existe, não sei o que e tal. Aí ele ia... e o livro se chama O que é o Espiritismo. E é um livro fininho, pequenininho. Que ele falava assim, quando uma pessoa quiser te perguntar o que é o Espiritismo, para ele ler esse livro. Aí se ele quiser continuar, tudo bem. Aí vamos continuar. Mas senão ele desiste logo ali, porque você não vai perder tempo em discutir com a pessoa, ficar discutindo uma coisa que a pessoa não quer mesmo entrar a fundo para saber. Então não adianta muito. Fala. E o estudo do Espiritismo, que é do que nós estamos falando, é a segurança e a base de tudo, né? Porque se você estuda o Espiritismo, tudo que você ouvir, você está preparado para perceber algo, sim ou não. Se você não tivesse conhecimento, for ouvir o que um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, e aí? Aí você fala, e agora? Quem é que está certo? Quem é que está com a verdade? Aí você fica até meio perturbado. Se você está sabendo, está consciente, está informado da coisa, aí a sua percepção é diferente. Aí, é que nem um livro, você pega... Eu, por exemplo, particularmente, que não entendo nada, eu leio qualquer livro. Pode ser o livro que for, eu leio, não importa se ele é pesado ou não, para mim. Agora, porque, graças a Deus, eu já tenho uma noção daquilo que está na que trilha é bom, ou que não. Tá. Quer ver umas obras que o pessoal critica muito, inclusive a Colano Pires, as obras do Ramatiz. O meio espírita não aceita muito, né, Luiz? Não. E eu leio, não vejo nada de 7 cabeças ali. É claro que você tem que observar, tem coisas, né? que não batem com o ensino. Filtrar, né? Ele tem uns livros realmente que é esquisito, mas eu leio, tudo bem. Só que é assim, eu não indico para ninguém, né? Principalmente se a pessoa é leiga, não conhece, aí já não indico. Já não indico, não. É verdade. Então, exatamente isso. A gente tem que... Tudo que você for fazer na vida, perseverar. Porque é pela perseverança que você obtém o resultado final. E às vezes esse resultado vai acontecer só depois do seu desencarne. Porque depois do seu desencarne, as pessoas que dão continuidade terminam a obra. Mas você vai ver a obra se realizando, não é? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Isso. E depois as outras coisas se acrescentará. É verdade. É uma lei. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, você para perseverar, busca primeiro o reino de Deus e persevera. Daí as coisas vai se encaixando, né? E é assim, isso é tudo. Em todos os campos da vida, você vê um jogador de futebol,
Você vê um jogador, aqueles jogadores de, como é que chama aquilo? Tênis, né? A pessoa precisa se dedicar e perseverar em aprimorar aquilo que ela está fazendo. Porque senão vai ficar... Senão não consegue, né, Luiz? Senão não consegue. Não é? Senão não consegue. É isso mesmo. É comum a gente ver pessoas que começam 10 coisas e não termina nenhuma. Verdade. É comum ver gente assim. Começa 1000 coisas e para. Não perseverou em nada. E aí? Aí ficou no meio do caminho. Não chega a nenhum lugar. Em nenhum lugar. É isso, amigos. Bom papo. A USE Guarulhos, mas precisamos seguir, né? Vamos seguir. O horário já se faz, né? Já se faz, A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. Aliás, um site muito bem feito pelo senhor Luiz Gouveia, né, senhor Luiz? Está lá o endereço das casas, tudo certinho. Então, olha, aí, antes de eu vou fazer uma prece. Mas antes de fazer uma prece, a Fátima, ela mandou aqui o nome da Dona Doca. Mãe Doca, né? Mãe Doca, né? Ela que fez lá um trabalho muito bonito sobre a creche, né? A creche, ela até falou o nome aqui, a creche Editinha, por causa do nome de uma criança, Editinha. Então, são trabalhos que foram realizados, que são realizados e que são conquistados através só. Depois, lógico, os continuadores, as pessoas que vão continuando a tudo. Mas agora nós vamos fazer a prece de encerramento. A nossa prece, ela não é uma prece feita com palavras decoradas, não. A nossa prece é um agradecimento a Deus pela nossa vida. Agradecer pelo dia a dia, agradecer pela minha família, agradecer pelo meu trabalho, pelo meu lar, para eu poder sair de casa, vir trabalhar, vir estudar. Isso é um agradecimento. E viver no meu lar, na minha casa, as minhas companhias, aquelas pessoas que residem comigo. Eu sempre agradeço a Deus e peço a Ele assim: Senhor amado, nos proteja no dia a dia da vida, porque eu preciso de forças. Tem coisas que às vezes requer mais do meu empenho. Então, me dê forças para que as resoluções que eu tomar sejam benéficas a mim e a todos aqueles que me cercam. Que Deus nos ilumine na vida, né? Tá bom? Então vai lá, Taíde. Eu também me despeço agradecendo a Deus e a espiritualidade que nos assiste por esta oportunidade, mais uma vez, do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, e que estamos aqui nessa caminhada, nesse aprendizado, pela a doutrina espírita que estudamos. Agradecemos também aos ouvintes que participam, que nos assistem, e agradecemos também aos amigos aqui presentes, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, enfim, agradecemos a todas as diretrizes espirituais que nos dirigem por nos permitir essa oportunidade. E assim, despeço e até a semana que vem, se Deus quiser. É isso, meus amigos. Eu também vou me despedindo, agradecendo a equipe de trabalho, Luiz Gouveia, nosso professor, mentor do programa, ele que prepara para nós, seu Ataídes, a dupla, Luiz Leite. Dia 3. Dia 3, o que, Modão? Good night. Good night, volta dia 3. E o Modão? Modão tô fazendo sexta-feira à tarde. Já tá fazendo? Aí, já tá Modão, agora. Modão sexta à tarde. Good night, dia 3. Que hora o Modão? 5 da tarde. 5 da tarde, toda sexta? Toda sexta. E o Good night vai ser que horas? 21 horas. A partir de terça-feira.
Aquelas músicas românticas das décadas de... Dia 3. Ih, 66. 70. Não é do meu tempo. Muito 70. Não é o quê? E a manda um abraço pra Nilce. Flor do nosso programa. Onde ela tá, hein? Será, hein? Tá só agora sombra e água fresca. Tá nesse planeta aí de mundo afora aí, né? Vai voltar, né, Gouveia? Logo, logo ela tá aí, né? Isso, logo, logo ela tá aí, fazendo via Vídeo. Internet. Vai estar pelo vídeo aí. É isso, meus amigos. E agradecendo essa equipe espiritual da USE também, que nos ampara, nos auxilia nesse trabalho. E a todos os nossos ouvintes, que todos fiquem na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Fiquem em paz. Isso, e aí eu falo para vocês, não desliguem, porque a rádio não para, a rádio está atuante 24 horas no ar. E a gente agradece ao Luiz Leite, aos amigos, todos nós aqui que vamos participando. E hoje eu fiquei sabendo que os meninos vão fazer um programa relacionado a futebol, os aluninhos aqui. Os então, novos, no ensino médio. Menininho, falam assim pra mim, né? Vamos fazer um piloto. Falei, que nada de piloto, amanhã vocês já vão estar no ar. Vou colocar eles no ar amanhã para fazer os convites, né? Amanhã é quarta-feira, né? Quarta-feira. Falar de futebol e toda segunda é outra equipe, vai voltar outra equipe. Bem focado, gostei. E futebol tem assunto, viu? O que não falta é assunto. Esse ano ainda? Ano de Copa, já vi. Nossa. Olha, aí é bom porque os alunos estão aí firmes. Então eu agradeço. Até a semana que vem, viu, amigos? Estejam conosco às 14 horas. Sabe o que eu estava pensando? Em te convidar para o meu velório. Porque aí eu posso falar com você também. Mas só que tem um detalhe. Eu ainda preciso estudar muito ainda. Eu tenho que estudar muito. Se fosse só você, é nós. A gente tem que estudar muito ainda. Tem que ser muito... Tá bom? Então tá. Felicidades a vocês. Até a Sem chuva? Sem chuva. Acabou. Tá até sol agora já. Cessou. Felicidades a vocês, viu? Tá. Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida.